Boa tarde a todos, todas. Meu nome é Jordana, eu sou nutricionista, doutora em Ciências da Saúde, especialista na saúde da mulher. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre um tema que eu sou apaixonada, que é a importância de avaliar os aspectos nutricionais durante a gestação. Então, eu elaborei algumas perguntas chaves, como a aula é curtinha para a gente se concentrar mais nela, né? Porque seria uma aula bem maior para a gente conversar mais tempo, mas eu acho que a gente vai conseguir abordar os principais tópicos que estão aqui. E aí, qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Então, primeiro, qual é a relação entre as alterações hormonais da gestação e a nutrição? As alterações nutricionais que a mulher tem durante a gestação, né? Os aspectos fisiológicos da gestação. Há alguma relação da placenta com a nutrição? E a nutrição do bebê com a nutrição da mulher, da gestante, durante esse período? E o pré também, que seria importante. Quais alterações fisiológicas acarretam adaptações nutricionais? A gente vai falar bem rapidamente também sobre esse tema, mas é importante nós sabermos que as adaptações hormonais e fisiológicas que a mulher passa geram adaptações nutricionais, alterações importantes nas necessidades nutricionais dessa mulher. E a anamnese nutricional para identificar o perfil da paciente e guiar os mecanismos de investigação e triagem que serão utilizados. A importância, né, de nós termos uma anamnese individual, tanto pensando no nosso paciente, como pensando no nosso atendimento. Então, a gestação, nós sabemos que é o período compreendido após a fertilização do óvulo, que é, né, o nosso gameta sexual feminino, pelo espermatozoide, que é o gameta sexual masculino, e após essa fecundação, a implantação, né, no nosso endométrio, até o momento do parto, com consequente alterações e adaptações hormonais e no corpo feminino, de maneira geral, né, com o objetivo de adequar o organismo às necessidades do complexo mãe e feto, até o momento do parto e a lactação também. E esse período da gestação, uma gestação a termo, uma gestação normal, ele vai variar de 37 a 42 semanas. É heterogêneo, né? A gestação ela é bem heterogênea, ela é individual, ela vai depender tanto a mesma mulher, quando ela engravida mais de uma vez, ela vai referir como paciente sintomatologia diferente, pode ter resultados diferentes, então é aquela interação, é as alterações que acontecem no binômio mãe e filho, né? São alterações fisiológicas, metabólicas e também nutricionais. E aí, quando a gente tem uma classificação que a gente fala em relação à gestação. Primeiro, que é o primeiro trimestre, né? Que é muito importante, ele é bem diferente do segundo e do terceiro trimestre, que é o momento da concepção até as 12 primeiras semanas, né? Muitas mulheres acabam até passando por esse período do primeiro trimestre sem saber que estão grávidas ou descobrem que estão grávidas mais tardiamente. A média de descoberta é mais ou menos na 8ª semana, né? É uma fase que a gente chama de proliferativa, que acontece intensa divisão celular, diferenciação celular e alterações hormonais importantes. Algumas mulheres aqui, a gente fala muito na gravidez, quando ela não é programada, elas começam a perceber que estão grávidas justamente pelas essas questões, principalmente as alterações hormonais que ocorrem no corpo da mulher. Depois nós temos o segundo trimestre e o terceiro trimestre, né? E aí, quando a gente fala do segundo e terceiro trimestre, nós temos que ter muito cuidado. A gente fala mais do cuidado nutricional em relação a esse semestre, né? Trimestres, que em relação ao cuidado essencial com ganho de peso, a ingestão adequada de nutrientes, o estilo de vida e toda a sintomatologia relacionada à gestação que vai ser individual. E os riscos de comorbidades que a mulher tem durante esse período, diabetes gestacional, hipertensão, eclâmpsia, pré-eclâmpsia, e comorbidades relacionadas a carências nutricionais, que é mais raro, mas ainda acontece, né? E nessa fase, quando a gente tem algumas carências nutricionais importantes,
podem comprometer o crescimento e desenvolvimento e levar à maternidade materno-infantil. Materna, principalmente fetal, né? E aí, quando a gente fala no primeiro trimestre, a gente vai falar mais a questão do risco de desenvolvimento pro fetal. Então, a gestação, ela é um processo dinâmico. Nós temos importantes alterações hormonais que vão mudar de acordo com a mulher, de acordo com a fase da gestação e de acordo também com o ganho de peso que ela tem, como que está o sistema circulatório dessa paciente, algumas com problema respiratório, outras podem ter problemas, por exemplo, lordose, escoliose, pré-existentes, que podem gerar mais alterações fisiológicas para essa mulher, como a dor, por exemplo, que muitas referem. E aí, o que nós temos? Nós temos aqui um novo órgão, que ele é criado durante a gestação, que é a placenta, que é um órgão anabólico, que a gente fala que é um órgão único, que ele é formado pela parte da mãe e da parte do bebê, né? E ela vai realizar, no início da gestação, ajustes, durante toda a gestação, mas no início da gestação principalmente, ajustes hormonais, metabólicos, porque a gente sabe que durante a gestação nós temos um hipermetabolismo, nós aumentamos mais ou menos de 10 a 15% a nossa taxa metabólica basal. E isso acontece por causa desse órgão aqui, que é a placenta. Geram mudanças anatômicas também, que ele vai crescer, né? Vai gerar alteração do útero, compressão de alguns órgãos, enfim. E ela é responsável por manter a homeostase nesse momento, homeostase materna, e apoiar e priorizar o crescimento e desenvolvimento fetal, e isso por todas essas alterações hormonais que acontecem, e preparar a mãe para a lactação. Então, ela é um órgão endócrino, porque ela é capaz de produzir hormônios, específico da gestação, como eu falei, uma parte da mãe, uma parte fetal. Ela é um órgão hipervascularizado e temporário. Acabou, a gente teve o parto, ela é retirada, então ela não está mais no corpo da mulher. E ela vai produzir alguns hormônios importantes. Beta-HCG, progesterona, HPL, o lactogênio placentário humano, e o estrogênio. Esses hormônios, eles são essenciais para suportar e otimizar o crescimento fetal, coordenar o momento do parto e preparar as glândulas mamárias para a lactação. Ela tem uma estrutura esponjosa, vai variar mais ou menos de 15 a 17 centímetros e pesa entre 600 a 700 gramas e vai variar também de acordo com o desenvolvimento da gestação. E também de mulher para mulher, enfim. Bom, pesquisas recentes comprovam que a nutrição materna prévia, uma pré-gestação, então a importância do planejamento, né, da gestação e já o contato com a nutricionista nessa pré, a vontade da mulher de engravidar. E durante a gestação pode relacionar-se ao desenvolvimento fetal. E aí, a gente fala que existe, sim, uma capacidade de priorizar a gestação, tudo. A gente sempre, a mulher no período gestacional, tudo vai ser priorizado para o feto. Mas isso já existem alguns estudos que demonstram que existe um limite nessa capacidade fisiológica materna em ajustar o metabolismo de nutrientes para atender às necessidades da gravidez, que quando são excedidas prejudicam o crescimento e desenvolvimento fetal. Não se sabe muito bem o que está relacionado a isso, mas se sabe que existe. Alguns estudos, né, têm mostrado que a idade materna pode estar relacionada a essa capacidade da placenta, por exemplo, gestantes muito jovens, adolescentes e gestantes mais velhas podem ter uma menor capacidade de adaptação da placenta, histórico familiar, estado nutricional prévio e atual. Então, se essa mulher ela tá ou engravidou já com um peso muito elevado, muito acima, ou um peso muito abaixo, pode estar relacionado a uma menor capacidade da placenta de se adaptar, e até alguns estudos demonstram a capacidade de segurar uma gestação. Então, mulheres previamente obesas, elas têm mais risco de ter um parto prematuro ou de não conseguir ter a fecundação, conseguir desenvolver a placenta, mas ela não consegue continuar, manter, segurar essa gestação.
justamente relacionando a essa questão da incapacidade da produção de hormônios também que pode acontecer, tá? E aí, a história reprodutiva prévia dessa mulher, então, se ela teve algum problema, ela tem mais chances de ter novamente. Então, por isso, mais uma vez, entrando na questão nutricional, questão da nutrição prévia, para essa mulher ela estar mais preparada para engravidar, perdendo peso, por exemplo, e alguns estudos demonstram que o fato da mulher ser obesa e ela ter perdido peso para engravidar é muito benéfico, porque a gente consegue ter um melhor equilíbrio metabólico quando ocorrem essas alterações hormonais. Com isso, o corpo consegue segurar essa gestação de maneira mais eficaz, digamos, chegando gestações mais a termo, e também com menor risco dessa mulher desenvolver uma diabetes gestacional ou uma eclâmpsia, uma hipertensão, né, secundária à gestação. Outra questão que pode estar relacionado é dietas restritivas prévias e principalmente durante o período gestacional. Em relação a isso, eu tenho atendido algumas mulheres que estão tendo muita restrição do crescimento intrauterino. Porque elas continuaram mantendo uma dieta restrita, e algumas vezes restritas em carboidratos, por exemplo. E aí, isso é muito, muito, muito importante da gente saber. No momento que uma mulher, a gente ressaltar que ela engravidou, ela precisa de um acompanhamento especializado. Tá? Ela precisa se dedicar para esse momento tão sensível que é a gestação, que ela precisa de um planejamento individual. Por isso, conclui-se que no cenário ideal, né, que seria o ideal, toda mulher deveria ser avaliada antes da concepção, um planejamento pré-gestacional, né? Com, no mínimo, uma avaliação bioquímica e nutricional prévia, prosseguindo-se, né, durante a gestação. Primeiro, segundo e terceiro trimestre. A gente fala que seria necessário, pelo menos no primeiro, segundo e terceiro trimestre, essa consulta, esse acompanhamento com o nutricionista. Educação nutricional e planejamento individualizado com adequação durante, sempre que necessário. E aqui a gente já fala muito pensando naquela questão dos primeiros 1000 dias de vida, né? Na questão da importância da nutrição da mãe durante a gestação e lactação para fazer com que a criança tenha uma resposta, maior facilidade de introduzir, de passar pela introdução alimentar. E aí, porque se essa família muda o hábito, a criança ela vai ter mais uma alimentação mais saudável. E aí tem alguns estudos que demonstram que essa janela de oportunidade, que a gestação é um momento muito oportuno para a gente gerar estratégias de educação nutricional e mudar o hábito de toda a família. Tá? Então, mais uma vez, ressaltando a importância da avaliação nutricional durante a gestação. Não só da avaliação antropométrica, do acompanhamento dessa família dessa mãe, durante para os resultados da gestação, né? Mas também voltado para uma reeducação alimentar de toda a família. É importante o profissional ser capaz de entender as individualidades dessa mulher e desse casal, dessa família que está sendo avaliada, ter um diálogo com toda a equipe que está acompanhando essa mulher, isso é muito importante, ter capacidade de avaliar a ultrassom, né, como que está o crescimento desse bebê, um crescimento esperado, se ele está de acordo ou não. E existe algum motivo que está ligado à dieta que a mulher pode fazer para a gestante pode fazer com orientação nutricional para auxiliar nesse crescimento, nesse ganho de peso desse feto? Isso sempre conversa direto com o médico. E conhecer as alterações corporais e hormonais e a relação com a nutrição é muito importante. Então, como eu falei rapidamente na frente, lesões na placenta, elas vão comprometer a capacidade de nutrir o feto, independente de como nutrida é a mãe. Então, existem casos de que a nutrição da mãe, ela pode estar afetando, sim, né, a nutrição do bebê, mas existem casos, que é o que mais acontece, que por algum motivo, existe uma lesão na placenta que vai comprometer a capacidade de nutrir o feto. Porém, existem alguns casos que isso não acontece. Por exemplo, ruptura prematura da placenta, desprendimento
precoce pode acontecer, e tem um óbito fetal, enfim. São casos que nós podemos manejar mais a questão da qualidade de vida dessa paciente, né? E focando nos resultados. Por exemplo, na pré-eclâmpsia, nós sabemos que a nutrição ela é muito importante para melhorar o ganho de peso, enfim, todos esses aspectos. Por outro lado, complicações maternas relacionadas às doenças cardiovasculares, como essa mulher, a gente sabe hoje que a mulher está engravidando cada vez mais tarde. E muitas vezes elas já têm, a partir dos 40 anos, ela já tem um histórico de dislipidemia, de doenças cardiovasculares, doença renal, diabetes mellitus, e isso pode comprometer a capacidade materna em distribuir nutrientes de O2 pela placenta. Então, se a gente atende essa mulher previamente, faz uma orientação e consegue controlar essas comorbidades pré-existentes, ótimo, a gente vai conseguir ajudar essa mulher e controlar durante a gestação também, né? A ter um resultado favorável. Vai ter mais chance essa mulher ter um resultado favorável quando ela tiver o parto. Além disso, quando a gente fala da placenta, a gente fala que muitos medicamentos, poluentes ambientais e outros agentes químicos, micro-organismos, metais pesados, e quando a gente fala da nutrição, a nossa questão importantíssima em relação à utilização de recipientes, maneira como é esquentado. Por quê? Porque o BPA, que hoje nós vemos em vários recipientes que a gente usa para armazenar os alimentos, eles são capazes de atravessar a barreira placentária. E aí, a gente tem a obrigação de orientar essa mulher, né? E aí, isso pode gerar lesões no bebê. Já existem vários estudos, são estudos geralmente estudos de caso, relatos de caso, mas todos eles comprovando a relação com o BPA e a problemas neurológicos de desenvolvimento fetal, tá? Outros estudos vão relacionar também o excesso, são escassos, por isso que eu não quis ficar muito presa a isso, mas existem indícios de que a nossa alimentação durante a gestação pode piorar, agravar alguns casos de crianças que iam ter um desenvolvimento do autismo, por exemplo, e piorar o espectro da doença na criança, tá? Então, nós temos que nos preocupar com a nossa nutrição, com o nosso estado nutricional durante toda a gestação. E aí, nós temos que pensar que temos a necessidade de prevenir a exposição fetal, né, da mãe, reconhecendo fatores de risco, estabelecendo programas de prevenção, consumo alimentar, ocupação dessa mulher também e as condições de vida. E nós temos um papel muito importante como agentes de saúde aqui neste momento. Aí, quando a gente fala em relação às alterações hormonais que nós temos, eu vou falar rapidamente dos principais hormônios e o que está relacionado à nutrição, que a gente sempre tem que focar e pensar nisso, tá? Então, primeiro a gente fala do HCG, que é o hormônio do positivo, né, da gravidez. E aí, ele vai ajudar na produção de estrogênio e progesterona, tá? Então, ele não tem tanta relação assim com a nutrição. Mas aí, quando a gente vai para o aumento do estrogênio, que acontece durante a gestação, nós temos várias alterações. Então, alterações necessárias à manutenção da gestação, proliferação rápida da musculatura uterina, aumento do armazenamento de gordura, preparo das mamas, produção da prolactina. E aí aqui eu tenho um adendo, porque muitas mulheres têm chegado no consultório e falaram assim, doutora, só vou engordar 6 quilos. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe uma recomendação mínima de ganho de peso, né? É claro que a gente pode fazer, ela não é tão redonda assim, tem mulheres que vão ganhar mais, tem mulheres que vão ganhar menos, a gente tem que se preocupar com o ganho de peso, principalmente quando ele está muito abaixo e quando ele está muito acima. E a gente tem que deixar claro para a mulher isso, que o mais importante do que o ganho de peso é como ele acontece durante a gestação, se é um ganho de peso repentino ou não, e quais são as outras variáveis que estão juntos com esse ganho de peso, porque depois que ela tiver o parto, ela vai conseguir voltar a esse peso, desde que ela tenha um acompanhamento, né? E que ela consiga manter um estilo de vida.
E aí, quando a gente fala do estrogênio, ele é um hormônio que ele vai gerar alterações gastrointestinais importantes e muitas mulheres são muito sensíveis a essa alteração que acontece no estrogênio e vai depender da gravidez, tem uma gravidez sim, uma gravidez não. E aí ele pode gerar náuseas e vômitos intensivos. E aí a gente vê a importância da nutrição aqui. Obstipação. Essa obstipação ela é proposital, né? Ela tem a finalidade de aumentar a absorção de nutrientes e garantir a adequação de absorção fetal de cálcio e a correta densidade mineral óssea. Mais uma vez falando da questão da importância da absorção do cálcio aqui, né? E outro problema também é a questão do estrogênio, que muitas vezes ele pode, que é normal, nós temos uma diluição das proteínas séricas, mas quando ela ocorre em demasiado, ela pode gerar um edema excessivo. Isso tem que ser avaliado também. A nutricionista ela tem que ser capaz de acompanhar esse paciente e ver qual que é o grau de edema dela. Tá ok ou tá acima? Recomendado e estabelecer estratégias para ela tentar corrigir esse edema, certo? Também o estrogênio ele interfere no metabolismo do ácido fólico, então nós sabemos que a necessidade aumenta e que é necessária a suplementação de ácido fólico. Em alguns casos, a gestante já chega, já está mais na frente, não é necessário. Outros têm uma boa alimentação, outra coisa é a estratégia do diário alimentar, de uma boa investigação dietética, né? Progesterona. Após a ovulação, ela vai alterar a composição do muco, que se torna espesso e pegajoso, com o objetivo de tampar a abertura cervical, ou seja, ela vai ajudar a evitar infecção, evitar que essa mulher ela perca bebê. Tem algumas mulheres que precisam muito utilizar o ósseo, né, com progestam, muito comum, para segurar a gestação, quando começam com, a gente fala, perder o tampão mais cedo, abertura do colo uterino, enfim. E aí, muitas mulheres que começam a utilizar projeção começam a requerer muito refluxo. Então, aí é uma questão que a gente tem que observar, fazer orientações em relação à vestimenta, quais alimentos que devem ser evitados, para evitar a piora desse efeito do refluxo, que já é totalmente, tem muita azia, está muito relacionada à azia também, né? Outra questão é a questão do progesterona com a segunda gestação. Quando a mulher ela está amamentando uma criança e ela engravida novamente, muitas vezes ele pode inibir as ações secretoras do leite da prolactina. Então, algumas mães elas falam que a quantidade de leite diminuiu e muitas vezes o bebê, o segundo filho, né, acaba largando o peito nesse momento. Alguns falam que alterou o sabor quando a criança é maiorzinha, a gente consegue ver esses casos. Então, ela pode gerar refluxo, vômitos, constipação também, assim como estrogênio. E aí depois a gente fala do hormônio lactogênio placentário. Ele é um importante hormônio que é antagonista da ação da insulina, reduzindo a captação de glicose pelos tecidos maternos com o objetivo de priorizar o feto, né? Ele vai gerar uma hiperglicemia materna, uma hiperinsulinemia, porque para tentar pegar essa açúcar que está ali e mandar para a mãe, tá? Vai ter uma hiperprodução de insulina, mas ela não é sensível, ela não tem aquela capacidade como ela teria antes, a fim de disponibilizar mais energia para o feto. E aqui já tem uma outra questão importante. Quando a gente pega uma mulher que chega na pré-concepção, ela está desejando ter um filho, é muito importante, uma estratégia que eu uso muito, avaliar o OMR e o Gama-beta, que eles são muito bons naqueles casos que a mulher ela não tem uma diabetes, porém ela já tem uma capacidade, uma resistência à ação da insulina. Então, o OMR vai ajudar e o Gama-beta e vão ajudar a gente a trabalhar essa mulher para ela melhorar essa pré-resistência à insulina que ela tem para ela engravidar e não ter tanto reflexo assim e não correr o risco de ter um diabetes gestacional, tá? Esse hormônio também ele que vai promover a lipólise e aumento dos níveis maternos de ácidos graxos livres, priorizando o desenvolvimento fetal. E aí a gente vê que no terceiro trimestre
na verdade, depois da 20ª semana, mais no final da gestação, algumas mulheres têm uma alteração importante do perfil lipídico. E aí, nosso objetivo aqui é evitar que isso aconteça, né? Porque, infelizmente, alguns casos são bem graves, triglicerídeos acima de 500, então a gente tem que fazer uma estratégia nutricional para já prevenir, né? E aí aqui são alguns outros hormônios, mas eu vou falar especificamente dos que estão mais relacionados aos aspectos nutricionais, para a gente não delongar muito. Então, quando a gente fala do PTH placentário, né, ele vai aumentar o nível plasmático materno de cálcio mais, 2 mais, para o uso na calcificação dos ossos fetais. Se necessário, ele vai promover a dissolução localizada dos ossos maternos, mobilizando os estoques dela para o feto, tá? Isso aqui é muito importante porque, infelizmente, a gente tem nossa atual situação de cálcio e de vitamina D não tá legal. Então, quando a gente consegue, no cenário ideal, atender a paciente previamente, a gente consegue fazer uma melhora da vitamina D previamente e proteger essa mulher contra o risco de osteopenia e osteoporose futuro, porque o feto ele vai ser priorizado, certo? A calcitonina também age nesse mesmo aspecto. E aí ela vai ajudar a aumentar a absorção intestinal e diminuir a excreção renal e intestinal também do cálcio, tá? O hormônio de crescimento, que também está alterado durante a gestação, que também vai ajudar no processo de hiperglicemia, também vai ser favorável para a questão da nossa taxa metabólica basal, que precisa estar aumentada, tá? A tiroxina, que vai aumentar exponencialmente a taxa metabólica basal durante a gestação. E aqui a gente tem alguns casos que estão acontecendo muito mais de hipotireoidismo gestacional. Super importante a gente saber avaliar junto com o GO os exames relacionados à tiroxina e à deficiência de T3 e T4, tá? A insulina, claro, né, que ela está em concentração elevada durante a gestação por conta de todos esses outros hormônios que são anabólicos, então a gestação ela é um momento anabólico. E os hormônios agonistas que acontecem também, que é o glucagon, progesterona, cortisol, o GH, o lactogênio placentário humano. Isso pode, só que ela está em grande quantidade, mas ela não é tão eficaz. Então pode gerar uma hiperinsulinemia e uma hiperglicemia, quando os mecanismos compensatórios não são adequados. Então até mulheres que tinham o IMC ok, uma gordura pré-gestacional ok, não tem um excesso de gordura abdominal, porém apresentaram um ganho de peso muito grande após 20 semanas, por exemplo, estão com muitos hábitos alimentares inadequados, podem ter uma diabetes gestacional por conta dessas alterações hormonais que acontecem. Isso é muito sério, então por isso essa importância do nosso acompanhamento. Essas alterações levam a modificações, todas essas alterações hormonais que eu falei, elas vão gerar alterações no metabolismo glicídico, né, de carboidratos. O que vai acontecer de poucas palavras? No primeiro trimestre, nós temos uma tendência à hipoglicemia e a redução das necessidades de insulina por conta da utilização da glicose materna para o feto, essa priorização que acontece. No segundo trimestre, vai gerar um aumento gradual da resistência à ação da insulina. E aí vai gerar uma hiperinsulinemia. Quando está tudo bem com a gestante, todos os outros hormônios estão bem, quando ela está ganhando peso adequadamente, quando ela não tem um histórico também familiar, um histórico pessoal, né, de uma resistência à insulina, tudo vai se equilibrar, a gente vai conseguir chegar numa homeostase, mesmo sendo normal a ação desses hormônios gestacionais. Quando não, a gente já pode ter, que a gente tem a avaliação, mais ou menos com 24, 26 semanas do risco, né? A gente fala da curva glicêmica, para avaliar se essa mulher vai ser classificada como diabética gestacional ou diabetes tipo 2, né? E no terceiro trimestre, a sensibilidade insulínica diminui mais ainda, em torno de 50%, para priorizar mais ainda essa oferta de nutrientes, principalmente falando da glicose, ao feto.
metabolismo proteico também é alterado, né? De maneira geral, para garantir uma deposição fetal para garantir o crescimento e desenvolvimento dos tecidos e órgãos do feto, estruturas e órgãos. Essa síntese proteica ela vai aumentar em mais ou menos 15% no segundo trimestre e no terceiro trimestre mais ou menos 25%. Então, no primeiro trimestre a gente não teria que ter um aumento tão considerável na ingestão de proteína. Mas também, quando a gente fala desse aumento da ingestão de proteína, hoje a gente sabe que a nossa população ela come mais proteína do que consome, né? Mais proteína do que seria necessário. Então, uma mulher que tem uma alimentação saudável, ela já tem esse aporte de proteína suficiente, dificilmente ela não vai ter as quantidades suficientes de proteína para garantir o crescimento fetal e a saúde dela. Em casos escassos de desnutrição energética proteica, que hoje a gente tem isso cada vez mais raro, né? Podem decorrer essa baixa concentração de proteína pode decorrer em alterações no desenvolvimento fetal, gerando uma restrição do crescimento, além da redução do peso do feto e modificações enzimáticas e bioquímicas. E em casos mais raros, erros inatos e com dificuldade cognitiva desse feto, baixo desenvolvimento cognitivo do feto. Metabolismo do ácido gráfico também é alterado, né? Vão gerar modificações do metabolismo lipídico com as ações hormonais, principalmente do cortisol, né? E da resistência à insulina gestacional que acontece, que é natural. E além disso, pode haver um aumento fisiológico de mais ou menos 30% dos triglicerídeos e 50% do colesterol, que acontece mais pronuncialmente, em maior gravidade, maior quantidade no terceiro trimestre, tá? E aí, uma das questões que a gente fala muito é a questão da gestante tentar manter o nível de atividade física. Se ela chega num planejamento pré-concepção, mais ainda, a gente tem que orientar essa mulher no estilo de vida saudável, considerando a atividade física, tá? Isso acontece porque tem um aumento na produção da lipase hepática, aumento na síntese hepática de triglicerídeos, acompanhado de uma redução da LPL e uma redução, portanto, do catabolismo dos triglicerídeos, tá? Que é o que mais nós temos hoje, uma hipertrigliceridemia materna. Essas alterações levam a modificações, todas as alterações hormonais que acontecem, elas vão levar a série de alterações. E essas alterações, elas vão ser mais pronunciadas em uma e outras mulheres, cada uma vai sentir de um jeito, mas acontece principalmente alterações gastrointestinais, renais, hematológicas, né, que tem uma hemodiluição, um aumento do volume sanguíneo, que vai gerar alterações no sistema circulatório também dessa mulher. Se essa mulher ela tem uma doença cardiovascular prévia, a gente tem que tomar bastante cuidado na questão do sistema circulatório, fazer essas avaliações do perfil lipídico também, né? Então, aqui são a questão de doenças ortopédicas também é importante, até relacionando ao peso dessa mulher previamente, né? E ela porque é a questão do bem-estar, como que a mulher vai se sentir durante a gestação. E aí, por isso, nós temos que fazer essa análise nutricional juntando os dados antropométricos, clínicos, prévios e no momento da gestação e durante toda a gestação, bioquímicos e dietéticos. E aí vou falar quais são os principais meios, né, da avaliação antropométrica. Claro que esse aqui acho que é o mínimo, né, que a gente tem que fazer, que é a análise conjunta do peso pré-gestacional, quando esse peso não é conhecido, um peso até 12 semanas, né, pode ser utilizado como primeiro peso. Se essa mulher tem uma avaliação da gordura corporal, também é importante, mas eu não considero que seja tão importante assim, porque ela vai aumentar a quantidade de gordura, mas a gente não tem como fazer uma avaliação, a não ser a avaliação de dobras, que aqui vai falar até da circunferência braquial, da dobra cutânea tricipital. Do peso atual, esse peso ser acompanhado, né, com o menor período possível, pelo menos uma consulta a cada trimestre. Estatura, circunferência braquial, dobra cutânea tricipital, que é
muito bom para avaliar o ganho de peso em pacientes que têm edema também. IMC e o ganho de peso. O edema, pelo sinal de Cassiff, que a gente fala, né? A curva de Atalar, apesar de ser uma ferramenta antiga, ela é muito boa para ser utilizada e ela está na caderneta da gestante. E aí, essa questão eu coloquei aqui para a gente saber que a gente tem que saber fazer a avaliação da retenção de peso hídrico para desconsiderar esse peso na questão do nosso planejamento dietético e ficar de olho, porque se ela está com muito edema, pode estar significando alguma outra coisa. Está com alteração da pressão arterial ou não, também temos que saber isso, né? E aqui a recomendação de ganho de peso do IOM. Eu falo que isso aqui é um guia, mas é um guia que foram feitos vários estudos que o ideal seria essa recomendação. Então, o que a gente coloca um asterisco aqui é porque existem mulheres que vão ter curvas diferentes. E aí, quando a gente fala na relação da avaliação dietética, a gente tem que fazer a anamnese alimentar e ela deve contemplar, no mínimo, a avaliação do apetite, da sintomatologia relacionada à gestação, preferências e aversões e tabus alimentares que acontecem muito durante a gestação, sintomatologia como náuseas, vômitos e funcionamento intestinal para tentar dar um melhor bem-estar também para essa mulher e fazer orientações de educação nutricional que vão perdurar durante toda a vida da paciente, tá? Avaliar erros alimentares, quantidade insuficiente de micronutrientes, então é muito importante nós jogarmos um programa de cálculo para saber como que estão os micronutrientes chaves, né, principalmente os micronutrientes chaves, que são ponto alto da gestação, zinco, selênio, vitamina D, cálcio, que eu consigo me lembrar agora. Nós vamos usar, então, a alimentação, eu uso o diário da alimentação habitual, é até um mecanismo da mulher saber o que ela está consumindo, recordatório de 24 horas, questionário de frequência alimentar, registro alimentar e diário alimentar. Isso pode ser utilizado conforme que a nutricionista preferir, o que ela vê que aquela paciente responde melhor e em diferentes meios, em diferentes consultas. E aí, os nutrientes chaves, né, que nós temos que nos preocupar, claro que existem outros, vai variar, né, de acordo com cada um. Proteína, considerando o rápido crescimento fetal. Então, seria o necessário, que a recomendação atual é um adicional de 25 gramas por dia, mais ou menos, que daria 1,1 grama de quilograma de peso ideal, né? Então, geralmente a proteína não é uma preocupação muito grande, a maioria das pacientes consomem até mais que essa recomendação. Lipídios de 20 a 35, a gente tem que se preocupar com a qualidade dos lipídios, pensando na questão da proporção do ômega 3 e do ômega 6. Carboidratos, e aí aqui é uma questão que muitas pacientes às vezes chegam com dietas com baixo consumo de carboidratos. Então, o que eu tenho visto é que essas mulheres têm que ser orientadas à qualidade do consumo do carboidrato. Então, carboidrato complexo, rico em fibra, e não podemos reduzir menos do que 175 gramas por dia. Isso é o mínimo, digamos assim, um ponto inicial, né? Que seria 45 a 65% do VET. Fibras, no mínimo 28 gramas por dia, tá? E a gente pensa que, como essa mulher ela aumenta a necessidade de energia, a gente também tem que pensar que essa energia tem que ser dada de qualidade, de maneira que a fibra também vai aumentar, tá? Água, daí água e ingestão de outros líquidos, principalmente não calóricos, tá? No mínimo 2,3 litros. Cálcio, né? De 1.000 a 1.300 miligramas, que é o AI, né? Que é recomendada. Vitamina D, sempre nós temos que falar a questão da estimular a exposição ao sol. Também como que está a flora intestinal dessa paciente. Muitos pacientes a gente acaba orientando a utilização de probiótico, que vai ajudar, inclusive, na constipação que muitas referem, né? A vitamina C, que no Brasil, felizmente, nós não temos uma preocupação tão grande, a não ser aquelas mulheres que não consomem frutas, que é
e verduras, que aí sim a gente vai ter que fazer uma orientação. E existem alguns estudos que falam que o uso da vitamina C como suplemento não é tão eficaz como a utilização da vitamina C na forma in natura, tá? Então, muitos pacientes dizem, não, doutora, eu tô tomando suplemento. Mas a gente tem que lembrar disso, tá bom? O suplemento não é a mesma coisa do alimento. O ácido fólico, que a gente sabe que a utilização hoje já é normal, alguns estudos até já têm contraindicado, né, a utilização da suplementação de ácido fólico, então tem que ser avaliado, mas a gente tem que observar muito bem a questão das fumantes. Então, primeiro, se a paciente chega até você, ela é fumante e deseja engravidar, primeira coisa é orientar a cessação, né, do hábito de fumar, e aí a gente fazer uma avaliação em relação ao ácido fólico. Ferro, a gente tem que tomar muito cuidado com as gestantes vegetarianas, né, principalmente as veganas. Vitamina A, no cenário atual é mais difícil nós observarmos uma baixa ingestão de vitamina A, né? Mas existem casos que a mulher pode apresentar uma alteração com cegueira noturna, muito raro, mas acontece. Zinco, também muito importante nós avaliarmos em mulheres que são vegetarianas estritas. E vamos passar para os exames bioquímicos. Isso aqui, gente, eu coloquei mais ou menos o que eu acho que é o mínimo necessário da nutricionista que vai avaliar uma gestante, vai fazer uma avaliação nutricional e que vai acompanhar uma mulher durante a gestação para avaliar. Então, nós temos que, geralmente o médico já pede, mas nós temos que temos a capacidade de avaliar detalhadamente, de analisar esses exames, que é o hemograma completo, o perfil lipídico dessa mulher, a glicemia de jejum, a glicemia pós-prandial, a insulina, o OMR e o OMA-beta. O OMR e o OMA-beta, poucos GOs pedem, então muitas vezes cabe a nós mesmo pedir. Cálcio sérico, vitamina D, parasitológico de fezes, muito importante para a gestante, tá? Para a gente avaliar e ver o que tem, se nós precisamos orientar ou não. As gestantes, a gente usa sementes, por exemplo, que a gente fala que é um vermífugo natural, né? Mas existem casos que o médico precisa orientar em relação ao uso de vermífugo mesmo. A triagem serológica para a detecção de anticorpos para toxoplasmose, a IgG e IgM, que é muito importante, geralmente o médico já pede, mas é importante que nós saibamos, porque é muito comum a paciente chegar com orientações erradas, questão ou não ser orientada muito bem em relação ao consumo de alimentos crus. Então, é nosso papel orientar que, principalmente quando essa mulher tenha resultados negativos, ou seja, ela não foi sensibilizada à toxoplasmose ainda. Então, para concluir, não devemos subestimar o papel do acompanhamento nutricional na pré-concepção e gestação, que até surgiu esse conceito, né, da questão dos primeiros 1000 dias de nutrição, da importância desses primeiros 1000 dias no desenvolvimento da criança. Se queremos ter melhores resultados de saúde, não só para a mãe, para a gestante, para a criança, mas ao longo dos anos. E até estudos têm demonstrado que esse período ele é muito importante até para os resultados de desenvolvimento econômico de um país. E esse acompanhamento ele precisa ser especializado. Então, a gente tem que estudar para fazer um acompanhamento de uma gestante, ele precisa ser individualizado e ele tem que ser feito de maneira sistemática e com diálogo com os demais profissionais de saúde que assistem essa mulher. Essas foram as principais referências que eu utilizei para fazer essa aula. Muito obrigada.